Boa tarde. Vamos conversar hoje com a subseção de Ananindeua sobre as medidas e reflexões sobre os impactos da crise em Ananindeua. Aguardar o Dr. Miranda entrar. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, último dia de agosto, último dia do mês da advocacia. Nós vamos encerrar nossas atividades do mês de advocacia, agora às 5 horas com a live. E às 18 horas teremos um painel em parceria com a Comissão da Mulher Advogada. Se você não conseguiu se inscrever no painel pela ESA, pelo site da ESA, você pode assistir o painel no canal do YouTube da ESA, que é Escola Superior de Advocacia, _PA. Você pode assistir por lá, mesmo sem estar inscrito. O painel vai estar disponível, aguardando o Dr. Miranda entrar para a gente começar a falar com ele sobre as atividades da subseção de Ananindeua durante a pandemia. Olha, a Alessandra entrou. Ale, me ajuda, entre em contato com o Dr. Miranda, que ele não responde meus WhatsApps, para saber se ele já acessou o Instagram dele. Por favor. São 17h05. Hora da gente começar a nossa live. E torcer para o sinal não cair, né? Que tá se arrumando uma chuva. Em Belém choveu, falta luz. Ou então o sinal da internet vai embora, ou os dois ao mesmo tempo. Impressionante. Então, torcer para nosso sinal não cair e continuar aí firme e forte. Olá, doutora Aline. Olá, doutora Anália. Boa tarde para vocês. Enquanto o doutor Miranda entra, eu estou aqui me organizando. Para aguardá-lo. Para conversar, doutora Anália, boa tarde. Para aguardar a nossa live de hoje. Doutora Aline. Vamos começar a nossa live, né, gente? Falou com ele, Ale? Me dá um retorno aqui. Boa tarde, doutora Gláucia. Aproveitando para organizar aqui a minha mesa. Enquanto a gente aguarda. Lembrar, aproveitar e falar aqui com vocês. Apesar de hoje acabar a programação do mês da advocacia, a gente já tem 2 programações com inscrições abertas no nosso site da ESA Pará. Uma inscrição da Comissão de Prerrogativa, que vai ser agora terça, quarta e quinta, as atividades, e outra atividade da Comissão dos Advogados em Início de Carreira, que tem a ver com a formação do estagiário. Os 2 eventos, 2 cursos, já estão com as inscrições abertas no site da ESA Pará, tá? Então, não vamos ter mais aqueles painéis diários e lives diárias agora, acabou o mês da advocacia, mas vamos ter, sim, vários cursos que já estão aí abertas as inscrições, tá? Entrou aqui, o AB Ananindeua, acho que ele vai entrar pelo Instagram da... Vou tirar a câmera aqui. Salve, doutora Luciana. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, doutor Miranda. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Tudo perfeito. Maravilha. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente, por ter aceito o convite.
Hoje é o nosso último dia do mês de advocacia, dia 31 de agosto. Vamos encerrar ele com chave de ouro, com a sua live agora às 17 horas e depois às 18 horas com o painel em parceria com a Comissão da Mulher Advogada. Mas acabou o mês, mas as atividades continuam. Em setembro a gente já está com 2 atividades com inscrições abertas no site, todas online ainda e inteiramente gratuitas. Uma de formação de estagiários e a outra relacionada às prerrogativas da advocacia. Então, quem quiser continuar se capacitando, os cursos já estão com as inscrições abertas lá no site www.esaoabpa.com.br. Mas vamos lá, que agora a gente quer ouvir você falar sobre a subseção de Ananindeua. Apesar de Ananindeua ser grudado a Belém, os municípios se misturarem, enfim. Como é que você conseguiu acompanhar a advocacia que está vinculada à tua subseção nesse momento de pandemia, doutor Miranda? Quantos advogados tem aí vinculados à tua subseção? As dificuldades da advocacia em Ananindeua, porque acaba que nós conversamos com várias subseções mais distantes de Belém, né? A mais próxima de Belém que a gente conversou foi Castanhal até agora. A Ananindeua realmente é a mais perto de todas. Então, para cada subseção, a gente tem uma realidade diferente. Apesar de algumas situações serem muito semelhantes, mas alguns pontos são diferentes dos outros. E aí a gente quer conhecer a realidade de Ananindeua, que você conte para a gente durante a pandemia, como é que vocês conseguiram dar esse apoio à advocacia daí da região. É com você. Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando. Primeiramente, eu queria saudar a senhora pelo belo trabalho que vem fazendo junto à ESA. E dizer, doutora, que nós aqui da subseção estamos à inteira disposição. O que precisar da gente, doutora Luciana, a senhora pode contar conosco. Bom, a situação do Covid nos afetou de forma enorme. Realmente tem sido uma dificuldade muito grande a gente conseguir até trabalhar por conta dessa situação, que é uma situação nunca antes vivida, né? Então, nos coloca sempre, quase que todos os dias, aí em desafios. E a gente tem tentado ajudar os nossos colegas o máximo que a gente pode. Inclusive, transformamos algumas das nossas salas aqui da subseção em verdadeiros escritórios, né? Onde os colegas vêm, marcam aqui para receber os seus clientes, utilizam o nosso prédio e toda a estrutura que ele oferece para tentar ajudar e facilitar a vida dos colegas, porque, infelizmente, muitos até tiveram que fechar os seus escritórios por conta dessa situação. Então, nós aqui da subseção estamos tentando colaborar e ajudar o máximo aí os colegas com relação à estrutura que nós temos, que não é ainda a estrutura que nós gostaríamos de oferecer, mas é uma estrutura boa, é uma estrutura que ainda atende bem os nossos advogados de Ananindeua. Hoje nós somos mais ou menos em torno de 700 inscritos na subseção de Ananindeua e os colegas têm utilizado bastante aqui o nosso espaço. A dificuldade que a advocacia vem enfrentando é natural como em qualquer outro município, né? É uma dificuldade muito grande, porque tivemos aí um afastamento até dos clientes, né, de novas causas. O fato até onde a gente percebe uma dificuldade maior seria da própria Justiça do Trabalho, onde nós estávamos até ainda há pouco participando de uma reunião com a doutora Pastora, no Colégio de Presidentes, justamente para tratar dessa situação. E o que nós percebemos é que ainda não tem uma data ainda para iniciar a atividade da Justiça do Trabalho, devido à situação com relação à própria os equipamentos, né, de EPIs que eles não possuem para poder fazer o atendimento presencial. Então, é uma dificuldade muito grande. Isso tem nos trazido problemas de todos os tipos de ordem, principalmente com relação a honorários, problemas econômicos, realmente. Mas o fato é que a gente não pode desistir, doutora. Temos que tocar para frente e continuar lutando. E é isso que a gente vem fazendo aqui em Ananindeua. Então, vocês já estão aí em Ananindeua com aquelas salas preparadas para os advogados participarem das audiências por videoconferência, para poderem trabalhar de forma separada, sem aglomeração, com todos os protocolos. Mas isso só foi possível quando reabriu a subseção. A subseção aí também ficou fechada por um tempo, igual Belém?
Ficou exatamente durante o mesmo período que Belém. Nós abrimos, acredito que uma semana antes de Belém, né? Mas preferimos obedecer às determinações da OAB, né, que nos sugeriu que ficasse fechado durante esse período. Então, nós seguimos essa orientação e realmente ficamos fechados aí até a gente poder garantir a saúde até dos nossos próprios colaboradores, né? Sim, sim, isso é muito Nossos funcionários. importante. E durante esse período que estava fechado, a advocacia ficou meio que sem trabalhar, porque só os processos judiciais eletrônicos é que conseguiam estar sendo movimentados, na sua grande maioria, né? Os processos físicos parados. O Fórum de Ananindeua já está 100% digitalizado, os processos, ou ainda não? Não, doutora, 100% não, doutora. Nós temos, sim, os projetos do PJE, estão, lógico, esses estão, digamos assim, funcionando normalmente, né? Estamos conseguindo trabalhar, mas tem muito processo físico, doutora. Muito processo físico ainda, essa digitalização não está longe de ficar em 100%, tem muito processo físico e isso nos causa bastante transtorno, né? Embora o fórum esteja recebendo, sim, os advogados para verificar os processos, isso funciona. Mas 100% presencial, não, né? Ainda não. Ainda não. E aí, a Justiça do Trabalho, como tu falaste anteriormente, também não voltou, né? Ainda está parada. A Justiça Federal só retorna em outubro, também está parada, né? Só realmente o que é digital. Então, acaba que a advocacia ainda não conseguiu voltar 100% à sua atividade, principalmente para aqueles que tinham uma demanda maior de processos físicos, né, doutor Miranda? Perfeito. E aí, isso tem nos causado um grande transtorno. Isso. E a subseção de Ananindeua fez alguma atividade de auxílio à advocacia durante esse período? Doutora, nós fizemos a distribuição de máscaras, álcool em gel, tivemos também de cestas básicas para aqueles colegas que estavam precisando, tinham mais necessidade de receber, se cadastrar através do sistema da Caixa, né? E fora isso, fornecendo a estrutura, né, para poder atender e dar continuidade ao trabalho dos colegas advogados. Né? Esse é o trabalho que a gente tem feito aqui. A Ananindeua engloba outro município ou a subseção fica só a advocacia de Ananindeua? Doutora, não. Na realidade, nós temos aqui vários municípios que fazem parte da subseção, né? Isso. Nós temos aqui o município de Marituba, Benevides, Santa Bárbara e nós acabamos incluindo Mosqueiro também, né? Pela proximidade, né? Não é foi dado município, de presente. Distrito, mas é outro fórum, é outra atividade. Né? Exatamente. Aí acabamos incluindo também essa assistência que a gente dá para Mosqueiro, né? Lá nós temos duas conselheiras maravilhosas, duas pessoas excelentes que tratam Mosqueiro ali como se fosse a casa delas, na realidade, né? Que é a nossa ex-presidente, a doutora Edilma, e a nossa conselheira Érica Sá. Elas que são as responsáveis lá pela sala dos advogados do Fórum em Mosqueiro. Então, Mosqueiro tem essa assistência para a advocacia vinculada à subseção de Ananindeua. Perfeitamente, a gente dá essa assistência lá. Não é oficial, mas a gente assume esse compromisso junto com a OAB, né? De cuidar de Mosqueiro também. Perfeito. Nosso presidente entrando aí. Boa tarde, doutor Roberto. Obrigada pela presença. E nos demais municípios, doutor Miranda, tem também alguma sala nos fóruns ou não? Sim, nós temos sala no Fórum de Marituba, de Benevides, onde lá nós temos os colaboradores direcionados para atender os colegas advogados, né? Tem colaboradores próprios mesmo da subseção em cada sala desses municípios. Só não temos em Santa Bárbara. Santa Bárbara não tem. Certo. E essas salas todas já voltaram a funcionar, dando assistência para a advocacia? Perfeitamente, doutora. Todas as salas estão funcionando com a mesma eficiência daqui da subseção de Ananindeua, tanto Marituba quanto Benevides também. Excelente. As coisas estão retornando, né, doutor? Com a Santa Paz, a gente começa a voltar a trabalhar, a ter atividade, enfim. Mas realmente foi um momento muito difícil que a gente passou. E a Ananindeua, e nesses municípios, obviamente, que a subseção também atende, né, também responde. Já está tudo aberto, a economia já voltou à normalidade, ou ainda tem muita coisa fechada, coisas que não reabriram? Qual é a tua análise? Doutora, na realidade, eu vi assim, digamos, até a própria advocacia tomando as cautelas que deveriam ser tomadas, mas a população em geral de Ananindeua
Eu não vi esse devido afastamento não, viu, doutora? Inclusive com relação à máscara, comércios, principalmente essa região aqui do subúrbio de Ananindeua, funcionando normalmente. Não vi nenhuma questão de cautela ou de... Funcionou normal, doutora. Só parou no Em relação período à de lockdown justiça... mesmo. Oi? Só parou no período de lockdown mesmo. Ou nem no período de lockdown fechou. Doutora, nem no período de lockdown, vou lhe ser bem sincero, viu? O povo aqui continuou trabalhando normalmente, né? Onde nós vimos, na realidade, um afastamento e um fechamento foi só das instituições. Sim. Mas o comércio em si ficou funcionando normalmente, as feiras... As feiras, a gente via muita reportagem, né, das feiras, e a preocupação, porque é um ambiente com muita aglomeração e as pessoas sem máscara, enfim. Isso aconteceu muito aqui. Aconteceu demais mesmo. Com relação a evitar esse tipo de contato, não houve não. Aqui o negócio foi normal. Digamos assim que não houve nenhum tipo de paralisação. E tu achas que nesse período de pandemia, nesse período de tantas inovações no direito, né? Eu sei que a gente se preocupou muito aqui pela ESA de fazer todas as lives diárias praticamente, justamente para trazer à tona os assuntos que surgiam durante a pandemia, porque houve muita mudança em relação à nossa atuação, principalmente quem atua na área do direito do trabalho, na área do direito tributário, enfim. Tu sentiste essa demanda crescer na procura da advocacia, apesar do trabalho ter sido um pouco reduzido nos processos, no ajuizamento de ações, no andamento das ações que já existiam? Houve uma maior procura por orientações jurídicas preventivas, justamente relacionadas a essas áreas de atuação que sofreram modificações durante a pandemia? Percebi, sim. Houveram muita procura com relação a isso. Inclusive procura até dos próprios empresários, né, para terem esse tipo de orientação. Houve digamos assim, uma procura maior. E realmente isso aconteceu bastante, viu, doutor? Mas toda uma nova fase, né? Toda uma coisa nova que, na realidade, a gente está ainda aprendendo a conviver com essa situação. Então, realmente é complicado até a gente poder ver como vai ficar ou como será. O que eu posso dizer é que houveram mudanças essenciais, algo que a gente já pensava que fosse acontecer, né? Já esperava que um dia a gente fosse ter as videoconferências como audiências, né? E antecipou, né? Foi toda uma questão antecipada. Na realidade, eu percebo que a gente foi pego um pouco de surpresa com relação a essa situação e a gente está tentando levar da melhor forma possível. Os clientes, os comerciantes, os empresários, os industriais realmente procuraram para ter essa orientação de como saber lidar com essa situação. Mas como é tudo muito novo, na realidade a gente vai aprendendo durante o decorrer da história, né? O que é que a gente deve fazer. É isso que eu tenho percebido aqui. E durante a pandemia a gente chegou a comentar muito que alguns clientes modificaram até a forma de nos contactar, de nos contratar, justamente porque antigamente a gente tinha muito essa questão de receber o cliente no escritório, numa sala da OAB. E com os escritórios fechados, as salas da OAB fechadas, a gente não teria como atendê-los presencialmente. E muitos fizeram telechamada em Skype, no próprio WhatsApp, né? Possível fazer no Zoom, que é gratuito, uma reunião de até 40 minutos, e outras ferramentas que estão aí disponíveis no mercado. Mas com a flexibilização, né, com os índices reduzindo de mortalidade, de contaminação, enfim, os escritórios reabriram, tudo voltou a abrir, o OAB abriu, e os clientes voltaram a procurar e a querer essas reuniões, esses atendimentos presenciais, ou eles mantiveram a cautela e preferiram continuar sendo atendidos online? Doutor, o que eu percebi é que, na realidade, quando a gente abriu o escritório, né, a procura presencial ela foi maior. Na realidade, tipo assim, eles estavam aguardando que isso acontecesse. Principalmente no nosso caso, porque a gente trabalha, no meu caso, que a gente trabalha mais com reclamantes, né, da área da Justiça do Trabalho. Então, o que eu pude perceber é que eles estavam esperando a gente voltar à normalidade para voltarem a ser atendidos, né? Só que esse novo tipo de ferramenta, como a senhora falou, o WhatsApp, as outras formas de reunião, realmente é algo que veio para ficar, né? E as consultas continuam sendo grandes com relação a esse tipo de
situação, né, doutor? Então, realmente são novos instrumentos, instrumentos que vieram para somar ao nosso trabalho, né? É isso que eu percebi. Mas que realmente houve um acúmulo de trabalho durante esse período, doutora, houve sim. Houve, a demanda passou a ser maior depois que, digamos assim, passou um pouco essa crise maior do Covid, né? Começou a flexibilização, né? E aí tinha uma demanda reprimida que apareceu, começou a procurar, e principalmente na área que o senhor atua, essa área trabalhista, tiveram vários conflitos que surgiram na época da pandemia relacionados ao direito do trabalho, porque houve muitas demissões, né? Houve muitas reduções de jornada, suspensão de contrato de trabalho, e nem todas as empresas fizeram da forma correta, infelizmente. Então, acaba que surgiram algumas situações irregulares e agora os empregados estão procurando a advocacia para defender os seus direitos. Então, acaba que ficamos um período parado, mas é até uma boa informação e notícia para a classe ter uma esperança de que essa demanda está aparecendo, está surgindo agora. Sim, e com certeza, quando a Justiça do Trabalho retornar, terão muitas ações aí e assuntos novos que serão discutidos, né? Porque é algo novo, é algo que surgiu agora. Na realidade, a gente vai ter que aprender com essa pandemia como vai ficar essa situação. Então, com certeza, terá uma demanda, uma procura bem maior. E questionamentos, né? Assuntos novos para a gente discutir. E a gente ainda não sabe como ficará, né? Eu acredito que só discutindo mesmo na Justiça do Trabalho que a gente vai ver os posicionamentos, ver o que cada um vai pensar e de como deve proceder com relação a essa situação. Ainda não temos jurisprudência sobre vários aspectos, né? Inclusive, a gente está organizando agora em setembro um curso de Direito do Trabalho de 3 dias, aí já não é live, não é uma live de 60 minutos, é um curso mesmo de 3 dias, com painéis durante cada um dos dias, mas para falar sobre essas matérias, sobre essas mudanças, para a advocacia realmente se capacitar e poder trabalhar perante a Justiça do Trabalho junto a essas novas questões que surgiram durante a pandemia. Que acaba que aqui na live a gente tratou sobre todos os assuntos, todas as medidas provisórias que surgiram nessa matéria, mas são só 60 minutos. Então era mais uma discussão sobre aquela novidade que estava surgindo, mas não dava oportunidade das pessoas fazerem tantas perguntas, né? Por que é mais reduzido o espaço do comentário? Então, o curso vai ser transmitido pela plataforma do Zoom e os alunos vão estar também dentro da plataforma, vai estar fechado o curso, não vai ser transmitido ao vivo. Então, quer dizer, uma sala de aula mais privativa para as pessoas poderem discutir, poderem tirar as dúvidas, para justamente, de fato, a advocacia ficar preparada e se sentir mais segura, né, para começar a atuar perante essas causas na Justiça do Trabalho. A gente tem esse intuito aí de aumentar, de tornar esse curso mais profundo, digamos assim, do que o que a gente já trabalhou em outras oportunidades em relação à matéria trabalhista. E em relação a outras matérias, eu digo até que a gente teve um pouco de mudança do perfil dos nossos clientes, porque normalmente eles, no caso, tu advogas para o empregado, mas será que não tiveram empregados que te procuraram antes de verificar que o direito dele estava cerceado, te procuraram para justamente perguntar, doutor Miranda, a minha empresa está fazendo isso, é correto, não é correto? Né? Essa advocacia preventiva, consultiva, que ela ainda é pouco procurada aqui na nossa região. As pessoas, na grande maioria, nos procuram quando já há um conflito instaurado, quando já há um direito cerceado, para a gente, de fato, já judicializar, enfim. Tu sentiste que houve essa mudança? Sim, doutora, eu senti que houve-se essa mudança, a procura passou a ser maior, até mesmo querendo esse conhecimento de como proceder nessa nova situação. Mas como realmente eu percebo que é um assunto novo, a gente só vai ter realmente esse posicionamento após esses questionamentos forem feitos no próprio judiciário, né? Então é algo novo. Com certeza será criada muita jurisprudência, né? Só que o que eu peço e oriento os meus clientes, no caso, é terem cautela. Ter muita cautela, porque a lei não mudou, a lei é a mesma, vai ser aplicada, né? Embora, lógico, a gente vai levar em consideração a questão do Covid, a questão da pandemia, porém, a lei não mudou, a lei continua valendo, então os direitos têm que ser obedecidos, né? Então tem que ter muita cautela, e o que eu oriento é sempre procurar, aí no caso, a conciliação, vamos tentar conciliar,
vamos tentar resolver, chegar no meio termo, as duas partes dizerem, olha, gente, houve a pandemia, a culpa não é minha, que eu não pude cumprir com todas as minhas obrigações, mas vocês sabem o que aconteceu, então vamos discutir, vamos chegar a um consenso aí, para que a economia possa ir em frente também. Não devemos levar muita ferro e fogo, porque todos nós dependemos da economia, né? Então, não adianta só também exigir o direito, tem que ter um pouco de bom senso nessa análise também, até por parte dos empregados, né? Agora, é bom saber que a senhora vai ter um curso na ESA, doutor, e tenha certeza que eu me farei presente, viu? Estarei lá Todos nós queremos aprender, né, doutor? É. Com certeza, excelente. Muito legal esse teu ponto de vista, porque tiveram muitas pessoas que quiseram se aproveitar, né, desse momento de pandemia, se usurpar, como a gente viu até nos noticiários, pessoas que tinham renda, altas rendas e estavam ali se cadastrando, querendo os R$ 600 do auxílio emergencial. Isso é muito triste, porque a gente está num momento de tanta dificuldade, num momento de tanta dor, no momento que a sociedade jamais esperou passar, e as pessoas pensando pelo lado mal da coisa, né? Querendo se beneficiar com algo que era para as pessoas que de fato precisavam. Então, muito legal tu ressaltares essa questão em relação aos empregados, porque de fato, assim como a gente tem empregadores que agiram de má fé, a gente tem empregadores que agiram porque não sabiam o que fazer, né? Ou muitas das vezes porque também enfrentam uma situação muito difícil. Muitas empresas fecharam, muitas empresas pararam de ter receita e tiveram realmente que desligar seus funcionários, até muitas das vezes sem ter como pagar uma rescisão a tempo, no prazo, enfim. Então, eu digo sempre assim, em qualquer relação, a gente não pode pensar nesse momento de pandemia que só uma parte está ganhando, porque não existe. Todo mundo perdeu, todo mundo está perdendo, né? E quando a gente começa a se enxergar dessa forma, o nosso raciocínio muda. Por que que eu vou ganhar e o outro vai perder? Não adianta, todos nós já perdemos em qualquer sentido da vida. Então, juridicamente, vamos trabalhar para que ambos percam o menos possível, porque todos já perderam. Se uma empresa está fechando e os funcionários estão sendo demitidos, todo mundo está perdendo. Os funcionários estão sendo demitidos, estão perdendo emprego. A empresa está fechando, os donos da empresa estão perdendo uma produtividade, uma lucratividade. Então, não é só a perda do emprego, né? Toda a sociedade está perdendo, porque é menos uma economia, é menos uma concorrência. A perda é geral. Então, essa compreensão, quando a gente olha para os conflitos dessa forma diferente, a gente até olha para a possibilidade do acordo de uma forma diferente. E como o senhor colocou, vamos tentar conciliar, vamos tentar fazer um acordo, até mesmo porque vamos levar para o judiciário, que já era tão abarrotado antes da pandemia, ainda mais agora, com todo esse tempo parado, todo esse tempo trabalhando de forma remota, de forma mais lenta ainda. Então, a demora do atendimento do judiciário está muito maior. Então, a ideia é tentar resolver de forma consensual, de forma extrajudicial, fazer o acordo, só levar para homologação e que seja da melhor forma para todo mundo, principalmente nessa área trabalhista, que é a tua área de atuação, e é uma das áreas que mais teve impacto nesse momento, né? É verdade, viu, doutora? É o que eu sempre costumo dizer até para os nossos clientes, né? Que a conciliação é o melhor caminho, principalmente nesse novo momento que a gente está vivendo da história, né? Que realmente é difícil, é algo novo. Todos nós temos que adequarmos a essa situação para a gente poder encontrar os melhores caminhos, né? A melhor solução para todos os lados. Não adianta você pensar só em você, a realidade, né? Não adianta também querer, é até triste ver pessoas que tiraram vantagens dessa situação. Isso é muito triste, mas na realidade estamos todos juntos, né? Estamos todos juntos nessa situação, é procurar a melhor solução para todos. Claro, os direitos eles têm que ser obedecidos, você tem que fazer valer o direito. Porém, tem que ter também um bom senso de que muita coisa aí não se deve culpar o empresariado, culpar outras pessoas. É algo que aconteceu e que afetou a todos nós. Então, é ter paciência mesmo e levar adiante. É isso que eu penso. Estarmos todos juntos aí para levar essa situação adiante. E atualmente, doutor Miranda, nessa região de Ananindeua, os municípios, né, que são abrangidos pela subseção, a doença já está mais controlada, como no resto do estado? A gente ainda não está em queda, né? A gente está estável. Tem semanas que aumenta um pouquinho, tem semanas que abaixa um pouquinho. E nessa região desses municípios, a doença já está controlada? E aí, como tu falaste, se é que ela não esteja
as pessoas já saem na rua sem máscara, sempre saíram, né, como o senhor relatou, enfim. E até falar aqui uma coisa que a gente falou na semana passada, tem muita gente que esqueceu que ainda tem a pandemia, né? A pandemia não acabou. A pandemia houve um pico muito alto nos meses de abril, maio, junho, e agora esse pico começou a reduzir. Nós estávamos diante de um colapso no sistema de saúde, então as medidas que foram tomadas de lockdown, as medidas extremas foram tomadas justamente por causa do colapso de saúde, muitas pessoas se contaminando e não ter hospital, e a gente viu que isso aconteceu, porque várias pessoas que procuraram o atendimento hospitalar durante esse momento de pico, os hospitais, as UPAs estavam fechadas porque não tinha vaga. Então, pessoas realmente morreram por falta de atendimento. Hoje a gente já tem um cenário melhor. Hoje, se a pessoa pegar, se contaminar, ela já vai conseguir ter um atendimento hospitalar e presume-se que não venha a óbito. O que também é uma loteria, porque ninguém sabe, né? Que é grupo de risco, mas tem gente que não é do grupo de risco que também faleceu. Então, a gente não sabe ainda a grande verdade, ninguém sabe fechar, delimitar todo o cenário dessa doença. Mas fato é que a gente ainda está em pandemia, mas numa pandemia que já teve uma redução aí dessa contaminação, desse contágio, que hoje a gente tem atendimento hospitalar. Esse é o cenário que se modificou, certo? Mas tu achas que a Ananindeua isso está controlado, não está? Ou tu achas que ainda está crescendo, decrescendo, e nessas regiões que a Ananindeua responde? Doutora, o que eu tenho percebido é que esse número está em total queda, viu? Eu percebo que até as vagas nos próprios hospitais já tem mais, as pessoas já conseguem ser melhor atendidas nos hospitais, né? Então, na realidade, o que a gente vem observando é que está decrescendo sim, doutora, até mesmo porque as próprias postos de saúde, as próprias UPAs também estão funcionando, estão atendendo aqui a população. Não é da forma como nós gostaríamos, né, que fosse, mas é algo que já vem de muito tempo, esse problema na saúde. Mas com relação ao Covid, a gente percebe que já teve uma melhora, um decrescimento do número bem maior. São bem poucas pessoas, eu acredito, que estão necessitando de um atendimento melhor. Já está melhorando, sim, a situação aqui, é o que eu percebo em Ananindeua. E qual quase a normalidade. Quase a normalidade, diga-se. E qual é a tua análise aí desse momento que a gente passou? Como eu disse, a gente ainda está passando, mas já com uma... Olha, aqui o Anderson está comentando que na UPA do Icuí o atendimento já está melhor. Só já tendo, né, Anderson, atendimento já é uma coisa boa, porque a gente passou um período que até as UPAs estavam fechadas porque estavam lotadas. Então, só de já ter o atendimento já é uma coisa melhor. A UPA está aberta, está dizendo que tem vaga, que tem atendimento, né? A pessoa chegou lá passando mal, ela vai ser atendida. O pior é isso, a pessoa saber que precisava de um leito, que precisava de um atendimento e que não ia ter. Esse era o maior desespero das pessoas se contaminarem naquela época. E, infelizmente, muitas pessoas nem consideravam isso e saíam e aglomeravam, enfim. E não tinham esse receio, não acreditavam que isso estava acontecendo. Eu não sei nem explicar qual era o que essas pessoas tinham em mente. Hoje, as pessoas podem não estar cumprindo os protocolos, mas pelo menos elas vão ter atendimento médico de alguma forma, porque a gente já tem espaços com vagas, com atendimento, né? E agora um apanhado geral aí desse momento, doutor Miranda, que a gente passou. Aspectos positivos e negativos. O que é que tu achaste, por mais que negativamente, óbvio, mais de 120 mil mortes aí só no nosso país, né? No mundo, sei lá quantas milhares de mortes, milhares de vidas perdidas. Mas que pontos positivos tu achas que essa pandemia pode ter trazido? Que a gente sempre tem que olhar os dois lados, porque nem sempre só temos o lado negativo das coisas, não é verdade? É verdade, doutora. A gente quer sempre ver o melhor, ou pelo menos tirar alguma coisa positiva de todas as situações que a gente vive. Embora seja difícil até dizer que ponto positivo teria. O que eu vejo, ponto positivo tenha sido talvez o avanço da própria tecnologia com relação às audiências, que são as videoconferências, né? Digamos, esse avanço na tecnologia da comunicação, que teve que substituir aí, na realidade, esse nosso atendimento presencial e até o costume que a gente tinha, né? Então, eu visualizo aí uma nova forma de trabalhar na realidade, né? Um avanço com relação a isso, que era algo que
Eu, sinceramente, já esperava que fosse acontecer. Né? Eu disse, um dia estarei na minha casa e farei uma audiência lá da minha casa. Né? Só que pensei que se fosse levar uns 10 ou 15 anos ou 20 anos aí mais à frente, e a gente, por conta da pandemia, teve que se adequar a essa nova realidade. Né? Hoje, o que eu pensei que fosse acontecer daqui a 20 anos está acontecendo agora. Nós já estamos com videoconferências, né? Embora todos nós estamos aprendendo a trabalhar com essa tecnologia. Eu costumo dizer que, embora não tenha uma idade tão avançada, mas eu me considero já um advogado de bastante estrada, né? 23 anos de advocacia, e eu lhe digo que sinto muita dificuldade ainda com relação a essa tecnologia. Eu não me adequei tanto a essa situação, então, para mim é tudo muito novo. Para essa situação toda é muito nova. Então, talvez positivo que tenha da pandemia tenha sido esse fato de a gente ter que se adaptar a essa tecnologia da informação. Né? Essa nova forma de comunicação que a gente tem que fazer. Que, para mim, é algo novo. É algo novo. Eu não estou acostumado a esse tipo de tecnologia. Eu lhe confesso que tenho dificuldades até com o Instagram, essas outras formas de procedimento, de comunicação, né? E está sendo novo para a gente. Então, a gente está tendo que aprender essa tecnologia. Talvez o positivo seja isso. Né? E tentar, o que eu percebo também é essa questão da própria conciliação. Né? Eu tenho feito muito acordo, conversando com os colegas, essa aproximação com os colegas advogados também, da gente tentar conversar para chegar num acordo e praticamente o juiz ficar ali como mediador, levar para ele já a solução pronta. Chegar lá, doutor, na realidade seria quase que um homologador do acordo que os advogados chegaram. Isso é o que eu tenho percebido, talvez esse tenha sido um aspecto positivo. A própria comunicação e diálogo que a gente tem que ter com um colega advogado. Já chegar ali no judiciário com aquela solução pronta, pedir já para o juiz apenas homologar aquele acordo. Isso aconteceu bastante, nós tivemos muitas audiências que terminaram em acordo e dessa forma, né? Então, esse lado da própria conciliação, eu acho que foi um avanço. Com relação a essa nova tecnologia também, utilizando essa nova tecnologia para isso. Esse talvez tenha sido o maior aspecto positivo que eu tenha visto dessa situação da pandemia. De fato, a gente conseguiu implementar, né, as mudanças do CPC de 2015, que trouxe a mediação, que trouxe a conciliação para dentro do judiciário. A conciliação já estava há mais tempo, desde a criação dos juizados, mas que ainda existia muito esse paradigma, principalmente perante a advocacia paraense, de uma rejeição a esses métodos consensuais de resolução de conflitos, né, de um receio de estar perdendo remuneração, de um receio de estar perdendo mercado, e que essa pandemia tenha servido para justamente esse novo olhar sobre esses métodos, de que são métodos que funcionam, são métodos que resolvem um caso, resolvem um conflito, de uma forma que você consegue resolver sem uma demanda junto ao judiciário que delongue muito tempo, né, satisfazendo o seu cliente, podendo realmente receber um pouco menos pelo serviço, mas também você trabalha menos tempo por aquela questão. Então, proporcionalmente, acaba que sai elas por elas. Isso, para mim, foi um grande ponto positivo, porque aqui no Pará a gente ainda tinha muito preconceito. Ainda tem, por parte da advocacia paraense em relação a esses métodos. E no eixo sudeste, as câmaras de mediação de conciliação privadas, ou seja, que resolvem esses acordos sem eu demandar nada do judiciário, totalmente as partes com seus advogados procurarem uma câmara privada, ir lá sentarem, ir lá discutirem, ir lá acordarem e, se quiserem, levar para o juiz apenas homologar aquele acordo. Isso já é uma realidade, isso já funciona e é muito demandado. Então, eu creio que possa ter sido, nesse momento, um pontapé inicial para a gente evoluir e chegar, né, no nível deles, de já ver essa procura maior, de já ver essa conscientização, porque eu digo que nós somos responsáveis por isso, doutor Miranda. O cliente bate a porta do teu escritório, ele diz apenas que ele tem um problema, ele não sabe como ele vai resolver. Né? Então, se nós da advocacia não propormos para ele o meio consensual e propormos o meio tradicional, que é o litigante, ele jamais vai conhecer esse meio consensual. Óbvio que tem exceções, tem aquele que já chega dizendo, olha, eu quero fazer um divórcio extrajudicial, eu já sei que funciona. Mas a grande maioria não tem expertise. Eles vão procurar o nosso serviço
porque eles acreditam, né, que nós temos esse conhecimento jurídico. Então, se a classe da advocacia não começar a propor essa prestação de serviço conciliatória, a gente não vai ter essa mudança de perspectiva, a gente não vai ter essa mudança de mercado. E eu sempre falo, é o mercado de trabalho novo, né? A advocacia precisa se adequar, precisa se capacitar para advogar junto perante os métodos consensuais de resolução de conflitos, porque é mais uma prestação de serviço a ser oferecida para o seu cliente, fora o processo tradicional, que a gente ajuiza a petição e faz audiência e contesta e agrava, embarga, enfim, recorre de tudo, de todos, e leva aí um tempão para sair uma decisão. É outro serviço que a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes. Eu achei muito legal, me deste uma ideia aqui de falar das ferramentas online, né, da dificuldade, da gente formatar pela ESA um curso nesse aspecto. Quer dizer, não é um curso jurídico, é um curso de auxiliar, de ensinar a advocacia a utilizar essas ferramentas. Desde a ferramenta aqui do Instagram, do Facebook, que é uma forma de você divulgar os seus serviços também, como usar o Google Meets, o Teams, o Zoom, né, que algumas dessas ferramentas estão sendo utilizadas pelo Poder Judiciário, então é legal que a gente aprenda a utilizá-la. Enfim, acho que me deu uma ideia agora da gente formatar um curso nesse aspecto, porque assim como é uma dificuldade tua, pode ser de várias pessoas, e é de várias pessoas, né, que não estavam preparadas. Eu acredito, sim. Com certeza. Com certeza. Eu tenho a certeza que seria um desses alunos com todo prazer, viu, para aprender a essa ferramenta. O Anderson está falando aqui, doutor Miranda Júnior, sobre a tecnologia ajudar na celeridade do processo, as datas das audiências serão marcadas em menos tempo? Está fazendo uma pergunta. Será que com a tecnologia vão marcar mais cedo as audiências? Porque a audiência por videoconferência poderiam ser feitas mais audiências durante um dia do que a audiência presencial? Não creio muito, né? Porque ela vai demandar o mesmo tempo da audiência presencial. Só vai evitar que a gente se desloque, e os magistrados também, as partes também. Mas o tempo de duração da audiência, creio que será o mesmo, né? Eu acredito também, viu, doutora? Eu só acho que é complicado se fazer uma audiência de instrução, né, através de videoconferência. Conciliação, tudo bem, ótimo. Se não tiver acordo, tranquilo. Mas como será feita uma audiência de instrução? Eu ainda não vejo como isso possa ser feito utilizando esse instrumento da videoconferência. Eu não sei se já houve alguma audiência de instrução dessa forma. Eu não participei de nenhuma e me neguei, inclusive, de participar, porque eu acho que será um prejuízo, né, que poderá ser tanto do meu cliente quanto do cliente do outro colega advogado. Né, e eu acho muito complicado a audiência de instrução através de videoconferência. Eu acho que ainda não dá para se fazer dessa forma. Conciliação, tudo bem. Conciliação, acredito que sim. Tá? E funciona. E tem funcionado. Eu mesmo já fiz várias. Agora, realmente, instrução, eu acho que fica muito complicado. Né? É a mesma dificuldade que a gente tem na sessão de mediação. Porque, apesar de muitas pessoas confundirem a conciliação de mediação, são duas técnicas totalmente diferentes. E a mediação, sim, ela não deve ter essa questão além da questão da publicidade, ela deve ser feita presencialmente por conta da relação entre as partes, da conversa, do diálogo, do olho no olho, que é diferente do meio virtual. No meio virtual acaba que fica uma conversa mais fria, mais distante, e na mediação a gente quer justamente quebrar essas barreiras. Mas as sessões de mediação e conciliação estão sendo feitas por videoconferência. Eu faço parte, eu estou em estágio, né, de mediadora judicial no 7º Sejus, que é vinculado ao FPA, e as audiências estão ocorrendo desde junho, quando saiu a regulamentação do TJE. E está correndo as pautas e toda semana tem sessões, enfim, não está parando, mas não é o ideal. Mas, pelo menos, se está agilizando alguma coisa, que sirva também para que a gente adapte essas tecnologias e vá ajustando a uma realidade melhor e se chegue no melhor dos mundos. Até porque, como tu falaste, processo judicial eletrônico, a gente ainda precisa evoluir muito no nosso estado. Eu acho assim, aproveitando aqui a oportunidade, fazendo um balanço de todo esse mês de agosto, que eu conversei com vários presidentes de outras subseções, a gente constatou que essa é uma grande bandeira da OAB, requerer ao judiciário a digitalização dos processos. O que já deveria ter ocorrido há muito tempo, não ocorreu. E diante da pandemia,
se verificou a urgência dessa atividade, a urgência desse procedimento. Então, o judiciário tem que correr, porque o tempo está urgindo. A gente não pode ficar com essa pendência, digamos assim, que gera um entrave na atuação profissional da advocacia. Gera uma dificuldade da gente exercer a nossa profissão, da gente exercer justamente a profissão para ganhar a nossa remuneração. Então, o judiciário precisa agilizar em várias comarcas. E aí surge uma segunda bandeira, né, doutor Miranda, que nós aqui em Belém, Ananindeua, e acho que nos municípios que a tua subseção abrange, até que não sentimos tanto, que é a dificuldade do sinal da internet. Mas nós temos muitas subseções que têm muita dificuldade com a internet. Tanto que, se você for ver, nós somos 25 subseções da OAB e mais de 10 não participaram de lives. Por quê? Muitos entraram em contato comigo. Doutor, eu adoraria participar, mas a internet aqui é muito ruim, eu não vou conseguir. Quer dizer, a gente fica arrasado, porque está cerceando um direito de participação. E veja, não é só live. Se fosse só live, ok, mas como esse profissional vai trabalhar? Tanto se o processo se tornar judicial eletrônico, vai trabalhar para fazer pesquisas de jurisprudência, para participar de cursos de capacitação, né? Então, tudo isso está sendo cerceado, tudo isso está sendo retirado do profissional. E aí a gente já expande um pouco para a sociedade, porque está sendo retirado do profissional da advocacia, mas está sendo retirado também de outros tantos profissionais e da comunidade como um todo. Até porque a gente viu, doutor Miranda, que essa tecnologia que apareceu, né? Porque ela já estava aí, já existia a Zoom, já existia a Google Meet, já existia a live. Eu não sabia fazer nenhuma live, a gente aprendeu tudo agora, na pandemia. Mas veja... Mas já está saindo muito bem, viu, doutora? Parabéns. Vários tutoriais do YouTube que eu assisto lá para aprender. E aí a gente está vendo o seguinte, a relevância que essa tecnologia tem para levar o conhecimento, né? A ESA nunca tinha conseguido chegar a tantas subseções, a tantos interiores de uma só vez. Porque para a gente organizar cursos mais distantes, primeiro que a gente precisava de custo, de verbas. Segundo, a gente precisava da agenda dos professores, que muitas das vezes eram 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Então, acabava que a maioria dos cursos era na capital por conta dessa logística. E agora não. O curso que a gente organiza, ele vai servir para o estado inteiro. Então, isso aí se mostrou o quê? A tecnologia levando a educação para qualquer fronteira a ser ultrapassada. E quando a gente leva educação, a gente leva desenvolvimento para a região. Então, eu levanto essa bandeira aí da infraestrutura relacionada à internet, a qualidade da prestação de serviço de internet em todo o estado do Pará, porque a gente vai estar levando desenvolvimento para uma região. Não apenas para aprimorar a advocacia paraense, mas para aprimorar qualquer outro tipo de educação, que a gente está vendo quantos dos nossos filhos, sobrinhos estão tendo aulas online, né? Não pararam no meio dessa pandemia, justamente porque tem a tecnologia. Mas vários colegas, várias crianças no interior do estado não podem, porque, infelizmente, a internet não funciona. Doutora Kátia, que está correndo, como estão ocorrendo as audiências no cível? Será que cada juiz decide se vai ter ou não as audiências? Qual é o procedimento aplicado? Acho que ela está te perguntando. Pois é, até agora ainda não tivemos um posicionamento com relação a isso, né? O que eu pude constatar é que as audiências que estavam marcadas foram todas redesignadas. Isso foi o que aconteceu comigo, né? A gente chegou para as audiências, estavam marcadas, ou quando muito, elas eram redesignadas praticamente em cima da hora. E as partes chegavam para a audiência, olha, não vai ter audiência porque a gente não sabe como vai ser o procedimento. E eram redesignadas. Nós não tivemos audiência. Que a Ananindeua está dessa forma. Muita organização ainda precisamos, né, doutor Miranda? Mas vamos lá, a gente continua aqui lutando, porque eu tenho muita esperança de que melhores dias virão, não só para a nossa sociedade, não só para essa pandemia, como para a nossa advocacia, para o nosso trabalho de maior qualidade, que a gente possa exercer um trabalho de melhor qualidade, mas a gente depende dos outros operadores do direito, não depende só da advocacia. Olhe lá, só faltam 8 minutos para terminar a nossa live. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, passasse uma mensagem aí de otimismo para quem não está nos ouvindo. Bom, primeiramente eu quero agradecer, doutora Luciana, a oportunidade de poder participar dessa live. Dizer que é a primeira vez que eu participo de uma live e foi muito bom ter iniciado com a senhora. Pois é, olha aí, que honra a minha, viu, doutora? E parabéns, eu gostei muito.
da forma como a senhora levou a live. Eu lhe confesso que inicialmente estava até preocupado, porque é a primeira vez, né? Não tinha participado, mas a senhora faz a gente se sentir bem à vontade nessa participação, né? E dizer o seguinte, doutora, que os colegas, a advocacia se mostra aí cada vez mais importante, né? A gente vê todas essas mudanças que a gente está sofrendo e, na realidade, o advogado é um desses atores principais, onde a gente luta ali pelo direito do cidadão, pelo direito dos constituintes, né? E tem que levar adiante. A advocacia, cada vez mais, ela é necessária. Isso se mostra, inclusive, nesse período de pandemia. A gente pode perceber aí que o advogado é um instrumento da sociedade, é um instrumento de luta, é um instrumento de transformação, e os colegas jamais devem desistir ou se abalar com relação a qualquer outro tipo de situação, e principalmente nós temos que fazer valer o nosso direito. Eu queria dizer aos colegas que a gente tem que cada vez mais tentar valorizar a advocacia, cobrar honorário justo por o trabalho que você está fazendo, jamais cobrar até abaixo do valor da tabela sugerida pela OAB, porque isso é uma forma de desvalorizar a nossa profissão. Peço aos colegas que façam isso, que na realidade lutem pela valorização da nossa profissão. Porque o advogado valorizado é um profissional melhor, né? A gente consegue desenvolver um trabalho melhor. E na realidade o que eu percebo é que alguns colegas não estão procedendo dessa forma. Então, na realidade, se a gente não valorizar a nossa profissão, quem irá valorizar? Nós mesmos temos que ser os primeiros a valorizar a profissão. Então, eu peço aos colegas que levem em consideração o que a gente faz, o nosso trabalho, que na realidade é um trabalho de luta pelo direito dos cidadãos, direito das pessoas. Então, é uma profissão importantíssima. E a gente não deve jamais se deixar abater por nada. É seguir em frente, enfrentando as pandemias que a vida nos trouxer e tocar para frente, não desistir jamais. E dizer que a nossa subseção está aqui aguardando os colegas, esperando aqui de coração aberto a todos que necessitarem da gente. Estamos à plena disposição, doutora. Maravilha. Podem contar. Mandar um abraço aqui para a doutora Kátia, a vice-presidente da subseção de Ananindeua, que está aqui, doutora Adriana. Doutor Anderson está perguntando se o senhor vai vir a prefeito de Ananindeua, candidato a prefeito, que seria ótimo. Olha aí, já querem me levar para a prefeito. Esse Anderson deve ser um comediante, doutora. Não tem essa pretensão, não. Excelente. Bem, muito obrigada pela sua participação, doutor Miranda. Encerramos hoje com chave de ouro o nosso mês da advocacia. Obrigada a quem está aqui nos assistindo. Essa live vai ficar gravada no IGTV do Instagram da ESA Pará. Aguardo vocês logo mais, daqui a 5 minutinhos começa o painel. Quem não conseguiu se inscrever pode assistir pelo canal do YouTube. No canal do YouTube as lives também estão ficando disponíveis. E porque o YouTube acaba que muita gente consegue acessar o YouTube quem não tem o Instagram. Eu só consigo ver os vídeos, as lives, quem tem Instagram. E no YouTube não, qualquer pessoa entra no YouTube sem ter Instagram e consegue assistir tanto as lives quanto os cursos que ficam lá gravados. O canal do YouTube da ESA é Escola Superior de Advocacia _PA. Então é super fácil, acessa lá o canal, te inscreve no canal, né, para promover a página. Que agora a gente tem que usar todas essas tecnologias aí para continuar exercendo as atividades da escola, que é levar o conhecimento para a nossa advocacia. Muito obrigada, doutor Miranda. Saúde para todos e Ananindeua, nos municípios da subseção. Saúde para todos que estão nos ouvindo. Um maravilhoso mês da advocacia que hoje se encerra, que a gente continue firme e forte no exercício da nossa profissão. Profissão essencial que não pôde parar no período do lockdown, no período da pandemia, que a gente continuou aí trabalhando para defender a sociedade, a cidadania, a democracia, e vamos continuar unidos, firmes, que tudo já está melhorando. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Tchau.